O grande segredo de 1000 anos é revelado. Os Goroseis entram em desespero e tentam ao máximo parar a transmissão, e a grande derrota do Joy Boy há 900 anos atrás. Mas fala galera, aqui eu falo do capítulo 1115 de One Piece. Um capítulo que continua nos revelando muita coisa e rapaz, One Piece tá numa sequência de capítulos absurda, um melhor que o outro, mas chega de enrolação e bora pro capítulo. Começando pela história de capa, não é nada demais dessa vez, é só Yamato indo pegar comida com a Hiyori e a Otoko. E rapaz, eu tenho que falar, tá demorando essa viagem dela. Pô, vai embora só, vai embora dessa ilha logo. Tem umas 5 capas já dela só se preparando para ir embora, só vai logo, Yamato. Indo de fato pro capítulo, a gente vê a reação das pessoas sobre a notícia de que o Joy Boy era o primeiro pirata. E vamos para o ano, onde a gente vê o Momo falando sobre o Joy Boy como se já soubesse algo sobre ele. Talvez o Nisha deve ter falado alguma coisa pro Momo, ou então algo do diário do Oden, que não tem nos mostrado ainda. Mas o Momo fala como se tivesse já algum tipo de conhecimento sobre o Joy Boy. E tem uma coisa que o Oda fez nesse capítulo que é imperdoável, porque quando saiu os spoilers falaram que os fãs do Kid iriam ficar felizes com esse capítulo, então a gente, já achamos que o Kid ia voltar, mas quando lançou o capítulo e eu fui seco pra ver o Kid voltando, alguma coisa sobre o Kid, era só aquele grupo pirata random se transformando no Kid, fantasiado do Kid, porque eles viraram o Luffy falso lá em Sabaody e dessa vez virou o Kid. Então eles quiseram fazer uma piada falando que o Kid voltou. Isso não se faz mesmo. Oda mexeu em um assunto bem delicado aqui. Sacanagem, Oda. Agora você tem a obrigação de trazer o Kid de volta, já que o Luffy voltou quando esses caras apareceram pra ser eles falsos, então o Kid tem que voltar. E nisso, o Vegapunk ele continua a transmissão e fala sobre Joy Boy, que ele guerreou contra as 20 nações. E a gente vê o Gorosei-Maru com muita raiva, exalando o hack do rei de seu corpo e desmaiando todos os Dendemush. Também temos o Saturno fazendo isso, porque assim é mais rápido eles acabarem com a mensagem. E foi um momento bem hype deles, mostrando o nível de poder deles. Os caras estão muito sérios dessa vez, não tô uma brincadeira. Eles querem acabar com a mensagem a qualquer custo. Em seguida, tivemos uma das partes mais importantes do capítulo, porque pela primeira vez entre 1000 capítulos de One Piece, a gente viu finalmente a silhueta do Joy Boy, dessa vez ele com Gear 5, transformando em Nika, né? E ele pareceu muito o Luffy quando ele tava segurando um raio contra o Kaido. Então, rapaz, tem uma chance grande de quando mostrar o flashback do Joy Boy, ele ser parecido com o Luffy, mas não sei. Eu espero que não. A gente vê lá ele na forma de Gear 5, indo enfrentar os reis. A gente vê que esses reis, esses 20 reis que formaram as alianças, devem ser fortes, porque, os caras conseguiram derrotar Joy Boy e seu grupo, que era Zunisha, o robô ancestral, e só esses caras conseguiram derrotar, então os caras devem ter um nível muito grande, esses primeiros que fundaram o governo mundial. E nisso o Vegapunk ele fala uma coisa bem interessante, que ele não tem informações suficientes para saber a causa dessa guerra, e por conta disso ele não sabe distinguir quem era o certo e quem era o errado, então ele não foi já apontando o dedo, falando que o governo era errado e o Joy Boy era o certo. E essa fala dele, me dá um pouco de medo, porque tem uma teoria que me assusta, que eu não quero que aconteça, é do Joy Boy, ele nunca foi do bem, e sim que ele era do mal, e que o governo realmente era para ser os mocinhos unidos para derrotar o Joy Boy. Porém, após derrotarem o Joy Boy, estando com o poder para eles, meio que ficou corrompendo a cabeça deles, ficaram com poder, e eles ficaram do mal. Aí finalmente apareceu um Joy Boy novo do bem. Pode ser isso, mas eu não acho que o Oda iria fazer esse plot. Se fizesse, rapaz, seria uma cravada que eu dei sem querer. Isso é uma coisa que se você estiver escutando algumas batidas aqui, desculpa, porque tá tendo algumas obras aqui, então não tem o que fazer. E nisso a gente vê mais reações do mundo sobre cada detalhe das informações do Vegapunk. A gente vê dessa vez Izou, a Carrot, até Zou tá ouvindo, o elefante tá ouvindo a mensagem. Temos a Carrot, temos o Fox. Nossa, faz anos que a gente não vê o Fox. Anos mesmo. A gente até cogitou que quando apareceu acho que é o Saturno ou um dos Goroseis e tinha um oferta da marinha, parecia o Fox, mas a gente, o Fox é um pirata, era bem difícil ser ele mesmo. É estranho o Fox, porque o Fox tá meio que sem bando e num barquinho bem fuleiro, então meio que ele deve ter perdido o Devil Backfight, sobrou só ele, a Porsche e o Hambúrguer, e o Fox tá na pindaíba. O capítulo muda, a gente vê a Stussy
lá na sala de controle conversando com o Edson, e o Edson fala que a Stussy deve desligar a barreira e fugir, porque não faz mais sentido manter a barreira em pé, já que os Goroseis são imunes a tudo, então a barreira não vai fazer nada contra eles. Então ele quer que a Stussy meio que se salve, já que ele não consegue mais salvar o Edson, tá todo lascado. E a Stussy meio que ela não quer mais continuar viva, porque ela soube que o Vegapunk original, Stella, foi morto, então para ela não tem mais um propósito de vida para continuar lá. Então pra ela, se ela morresse, ela estaria tranquila também. Ela não sabe pra onde ir, já que ela é um clone e ela vive a vida toda meio que seguindo as ordens do Vegapunk. Então ela não sabe o que fazer agora. Aí até o Kako teve dó dela, ficou com cara de dó dela. Pra mim, eu acho que ou a Stussy, ela vai de vala, salvando alguém, se sacrificando, sei lá. Ou ela entra no bando, bem difícil. Ou então pega uma carona com o bando, junto com os outros Vegapunk. Mas pra mim a terceira alternativa é o Kako ajudar ela, meio que a fugir. Mas o Kako tá preso, então também é difícil. Mas com esse foco na cara do Kako, que ele meio que parece que meio que simpatizou com ela, pode acontecer alguma coisa entre esses dois. Talvez o Kako fuja com a Stussy, já que talvez ele veja que, como não completou a missão dele, ele tenha medo que seja morto pelos Goroseis. Então, fugindo com ela, aí eles meio que vivem juntos, viram um casal, sei lá, bem difícil também. Mas é aquilo, é só o Oda que sabe o que vai fazer com a Stussy. Por mim, matava ela logo. Porque eu acho que não tem mais alguma coisa pra fazer. Rapaz, isso agora foi um maior sático mandando matar a mulher. Vimos o Zoro e o Jinbe também indo pro navio com auxílio da Nami. E rapaz, nessa parte, eu realmente percebia que o Zoro perdeu a moral com o bando. E muito. Porque começou com o Sanji contra o Lute lá, que o Sanji falou que era um peso morto que só atrapalhava. E agora a Nami tá dando maior esculacho no Zoro. Porque o conto dele demorou também, né? Então tipo, o Zoro tá sendo jogado pra merda nesse arco. O Zoro e o Jinbe. Jim também, Jim está servindo só como mala. Ele serviu como mala para levar as bagagens do Vegapunk, agora como mala do Zoro, carregando o Zoro nos ombros. Isso que é o pior, porque o Zoro está sendo mais humilhado ainda, sendo carregado pelo Jinbe. Continua naquela parte do grupo do Sanji, onde a gente viu, lá no capítulo 1112, 1113, alguma coisa assim, onde a Bonnie ia pisar no Gorosei, só que o Gorosei, vendo o Juro, consegue se libertar, dar um coice em outro gigante, e meio que quase corta a Bonnie 2, mas o Frank teve um feito muito bom e conseguiu salvar a Bonnie. E é um feito de velocidade muito grande. Aqui o Frank tá sendo muito gold também. Tá sendo muito bom nesse arco, o Frank. Não é um arco focado no Frank, né? Que eu falou que era o arco do Frank, mas já tá tendo mais destaque do que eu pensei, o Frank. O Frank e o Sanji com o Luffy tá lá em cima, MVP do bando. E o Gorosei aproveita agora tá livre e corta ao meio, numa cena bem maneira, bem incrível mesmo, um painel, o Punk Record, ou a Leve fez, aquelas nuvens, onde está aquele laboratório de cima, onde está o Sunny, corta em dois aquilo pela metade. Rapaz, isso aqui foi um feito muito grande. Me lembrou muito a cena do Mihawk cortando o iceberg, o tsunami de gelo, muito bom esse efeito, mostrando aquele espadachim incrível, habilidoso demais. Me lembrou o Lau cortando o Punk Rash, mas o Lau usa a fruta dele, então tira um pouco do mérito, mas nem tanto. E por conta desse corte do Gorosei no Juro, os agentes da CPIs e os Seraphins que estavam presos se soltaram. Isso aqui pode ser um problema, porque os Seraphins, sendo livres agora, os Goroseis estão lá, então podem dar as ordens, e os Goroseis são o topo da linha das ordens dos Seraphins, e se eles forem lutar contra o bando, ou contra qualquer pessoa que esteja dando gigantes também, vai ser um problema, porque não é todo mundo que consegue enfrentar um Seraphim, ainda mais 4 deles, já que o Zoro tá ocupado, o Jinbe também, Luffy tá fugindo, tá todo mundo separado, então tipo, se os Seraphins agirem, eles vão estar com problema, bando. E nisso, o Vegapunk ele continua falando mais e diz que o mundo, após a guerra, sofreu graves consequências e agora o mundo que eles vivem agora é só as sobras, porque o mundo foi engolido por oceanos e que o nível do mar aumentou nesses 800 anos, nesses 1000 anos, aumentou 200 metros de altura. E rapaz, a gente vê um quadro bem bonito de uma cidade, de um reino afundado. E essa página, esse capítulo, essa descoberta, mostra como o Oda é um gênio, porque na história de Kato, do Jinbe e também do Hatia, a gente vê muitas casas, muitas construções, estruturas afundadas também. O Jinbe, quando encontrou aquele poneglyph que deu pra Big Man, foi uma dessas estruturas.
mostrando que, tipo, o Oda esfrega na nossa cara toda hora, a gente não pega essas dicas, essas mensagens. O Oda, em relação à criação de mundo, em relação a linkar as coisas, ele é inalcançável, insuperável. Ninguém chega perto dele em criação de mundo. E nisso a gente continua, a gente vê mais a reação do povo, vemos a ilha da Nami com a Nojiko, vemos a Doctorina, a Kureha no caso, com a ilha do Chopper, eles ouvindo isso sobre eles viverem nas sobras do mundo. E o Vegapunk fala que essa causa desse aumento repentino de 200 metros do mar não foi feito por causas naturais, porque foi muito rápido, e sim por causa da criação humana. E fala que é por conta das armas ancestrais. E fala que as armas ancestrais ainda estão livres no mundo, só esperam ser usadas. E na última página a gente vê o In escutando essa mensagem, né, com a cara séria. A cara normal dele, né, que não apareceu ainda. Focando na cara dele, e o Vegapunk falando que a guerra de 800 anos atrás ainda não acabou. E rapaz, o que fala nesse capítulo? Primeiro sobre essa última frase do Vegapunk, sobre as armas ancestrais. Porque o Barba Negra está prestes a descobrir a localização de duas, que é Poseidon e Pluton. Porque o Caribou foi com certeza que foi com o Van Algo e a Devon, então vai falar pra ele. E o Barba Negra deve estar escutando essa mensagem do Vegapunk. Então ele saber que o mundo irá afundar e que as armas ancestrais é um dos motivos, ele com certeza irá atrás das armas. E eu acho que nessa história de capa da Yamato deve acabar com a chegada do Barba Negra em um ano. Uma coisa que eu tô vendo é que muita gente tá reclamando desse monte de reações de pessoas, ou até mesmo da mensagem do Vegapunk falando que é coisa que a gente já sabe. Porém, é necessário mostrar isso, primeiro, porque as reações mostram que o mundo de One Piece é um mundo vivo, é um mundo que, quando mostra o personagem, ele vai aparecer novamente, ou então mostrando que essa mensagem do Vegapunk é algo tão importante que chega até essas pessoas. E como eu falei nas review passada, que após a mensagem do Vegapunk quando acabar essa mensagem do Vegapunk, o mundo vai entrar de ponta cabeça, vai ter um caos, porque muita gente vai querer ir para Marijoa, ir para o reino Pangeia para tentar se abrigar, porque ela é o ponto mais alto. Também alguns povos da marinha talvez vão querer também se rebelar, porque acham injusto eles estarem lutando e morrerem por causa do governo mundial, mesmo por causa que o governo sabia disso. Então, tipo, vai ter um caos acontecendo no mundo após essa transmissão do Vegapunk. E sobre as reações, eu acho estranho não ter aparecido ainda alguns piratas famosos, como a gente não viu o Barba Negra, não vimos o Rayleigh, não vimos o Crocus. Ah não, o Crocus a gente viu sim, esquece. Não vimos o Rayleigh, né, como falei, não vimos o Shanks. E esses personagens são importantes pra saber, a gente quer saber o que eles falariam ao ouvir isso, eles saberiam alguma coisa ou não. A gente não viu também a Cross Guild. É aquilo, se não tá mostrando eles, é duas coisas. Ou o Oda ainda vai mostrar eles, porque semana que vem tem capítulo, o próximo capítulo deve ter mais reações, talvez apareça eles, ou então eles estão se movendo. O Tite, por exemplo, Barba Negra, eu acho muito estranho ele, porque a gente viu o Ratinosso, a gente viu Aokiji, mas a gente viu nada dele. E olha que se passou muito tempo, muitas horas, dias, desde a luta contra o Lau, porque o Van Algo estava em Egghead. Então pra onde o Barba Negra foi? Isso que é estranho. O Shanks, a gente viu os gigantes, o Dory e o Brock estavam junto com o Shanks, então tipo, o Shanks não ter aparecido também, já que os gigantes estão em Egghead, também é estranho não ter aparecido. E o Shanks ia sair de Elbaf quando o Kid atacou. E a gente não sabia pra onde ele estava indo. Talvez ele esteja indo atrás do Barba Negra. Talvez o confronto dos dois esteja chegando. Eu chuto que o próximo capítulo deve ser o último ou penúltimo da transmissão. Assim ela vai ser cortada. E também eu acho que o In, após ver que o Vegapunk talvez saiba demais, deva se intrometer. Eu não acho que ele vai aparecer ainda, mas eu acho que ele deve fazer alguma coisa. Talvez usar a Armoranos, mas eu acho muito arriscado, já que os Goroseis... Não, os Goroseis tá tranquilo, porque eles são imortais. Porém, por causa da Mother Flame, eles não iriam jogar fora sem combustível por nada. Mas e vocês, o que acharam do capítulo 1115 de One Piece? Gostaram? Comenta aqui embaixo. Mas o vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar o seu gostei, que é muito importante, de se inscrever no canal acima, tá me ajudando, e ativar o sininho para perder os próximos vídeos. Obrigado e até a próxima.